Boa noite, YouTube! Seja bem-vindo a mais uma live. Hoje vamos falar sobre fundo imobiliário com o time do mais alto gabarito. Teremos hoje na live Gabriel Xavier, sócio e fundador da Place Investimento, Bruno Santos, sócio assessor também da Place Investimento, timaço do Banco Safra, Matheus Empires, assessor de investimento credenciado à XP, Matheus Ideobrando, praticamente o papa dos fundos de investimento. E eu, né, pessoal, do Análise Descomplicada. Então, eu vou deixar vocês agora com o Matheus. Ele vai iniciar a nossa live, vai dar um show hoje de perguntas. Vamos esclarecer tudo sobre fundo imobiliário. E hoje você vai aprender, pessoal, de forma definitiva, como fazer investimento, tudo sobre fundo imobiliário. E quem sabe amanhã já começar o seu primeiro investimento em fundo imobiliário. Vamos lá, Matheus. Isso aí, pessoal. Boa noite a todos. O tema hoje é um tema que vem sendo bem discutido aí no mercado, né? Fundo imobiliário. Ele é um ativo ali dentro da renda variável, né? Ainda pouco explorado no mercado financeiro, muito pouco se conhece sobre o tema. Só que muitas pessoas têm muita curiosidade, né? Das características dele é você receber ali de forma mensal um valor que pode ajudar a contribuir com a renda. Então, vamos abordar bastante esse tema aqui na live de hoje. Tá bom? Para começar ali, né, vamos discutir um pouquinho o que é um fundo. Para quem não tem muito conhecimento, né, não está muito familiarizado ali com o assunto, um fundo de investimento é uma aplicação financeira, né, que pode ser feito por investidores que têm algum dinheiro ali e eles podem se unir, né, e comprar ali cotas de um fundo. Um fundo, a gente pode denominar ele como uma espécie de condomínio, né? Então, realmente um condomínio de um prédio literal mesmo. Vamos usar esse exemplo, né, onde tem ali o gestor, o administrador, que seria o síndico ali, tomando conta de todos os recursos do fundo e assim aplicando da melhor forma possível para trazer liquidez para os investidores, que no caso seria ali os condôminos, né, desse fundo, esse condomínio, tá? Gostaria de começar ali com o Matheus, né? Matheus, você pode, por favor, explanar um pouquinho para nós, né, definir ali o que seria um fundo de investimento imobiliário? Você está com o microfone desligado, Matheus. Opa, valeu pelo aviso. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Meu nome é Matheus Espaires, e falando um pouco sobre fundo imobiliário, eu costumo falar para os clientes que fundo imobiliário é uma maneira inteligente de você investir em imóveis através do mercado financeiro. Então, há muito tempo, e no nosso país, que tem um viés muito forte para ativos reais, principalmente porque ativos reais, ao longo do tempo, eles protegem contra a inflação, e nós, brasileiros, sabemos muito bem que a inflação ela é um bicho-papão que sempre perseguiu o nosso país. Então, muitos brasileiros eles têm em mente em investir em imóveis, em casas, em pensar em ter meia dúzia de casinhas para lá na frente eles terem uma determinada renda. Porém, para você adquirir um imóvel físico, você tem que ter bastante capital, você tem que demandar ali um certo capital e comprar um imóvel e concentrar todo o seu capital em um determinado ativo. E aí, quando eu falo que fundo imobiliário ele é uma maneira inteligente de você investir no mercado imobiliário através do mercado financeiro, é uma forma de você conseguir acessar os melhores imóveis com pouco capital. Então, hoje, a gente tem fundo imobiliário negociado na Bolsa na casa de R$ 10, de R$ 50, de R$ 100, que você, comprando uma cota do fundo, você já tem o direito de receber um aluguel desse fundo. Então, caracterizando o fundo imobiliário, ele é uma forma inteligente de você investir em imóveis através do mercado financeiro.
Bom, obrigado, Matheus. Isso mesmo, Matheus explorou ali um pouquinho, né? É uma forma inteligente de você investir no mercado imobiliário, né? Ao invés de você ir comprando casas e imóveis, né? Porque, na verdade, através do fundo imobiliário, você pode adquirir também, por exemplo, shoppings, né? Você pode adquirir prédios de alto padrão, né? Tudo através de cotas de fundo imobiliário. Gabriel, você poderia, por favor, ali, comentar um pouquinho para nós os tipos de fundo que existem, quais são os tipos de fundo imobiliário? Eu sei que tem de tijolos, sei que tem de papel, sei que tem misto, né? Poderia falar um pouquinho para nós ali sobre esses tipos de fundo, as características principais de cada um? Claro, claro. Boa noite. Primeiramente, boa noite. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. É uma honra estar aí com vocês participando da live. Bom, o Matheus já deu uma bela explicação, né? Uma bela entrada aí, uma bela introdução. Realmente, fundo imobiliário é uma boa alternativa de diversificação de carteira, né? De diversificação de investimentos. E hoje em dia a gama é muito grande, né? Eu lembro lá em 2009, 2010, 2011, ali começou a se falar de fundo de investimento imobiliário, as opções eram muito pequenas. E aí, ao longo do tempo, foi se fazendo IPOs de novos fundos, né, lançamentos de novos fundos, e hoje a gama é infinita. Então, como você bem disse, Matheus, existem inúmeros tipos de fundos imobiliários, né? Então, existem fundos imobiliários que focam em shopping centers, são donos de um shopping center apenas, ou mais de um shopping center, ou de uma participação de determinado shopping center, normalmente em cidades estratégicas do Brasil, então normalmente Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, locais que têm um grande fluxo de pessoas. Existem também fundos voltados para barracões, né, para galpões logísticos, e foi um dos fundos de investimentos que, inclusive, passou muito bem pela pandemia, porque todo mundo em casa, querendo ou não, se aumentou muito, né, o consumo de produtos entregues em casa, que dependiam de armazenamento. Também é uma bela alternativa, é um dos setores de fundos imobiliários que vem performando, inclusive, acima do índice, né, do IFIX. Existem fundos que investem, por exemplo, que focam, né, seus investimentos em hotéis, em hospitais, enfim, existe uma enormidade de escritórios comerciais, e além desses também existem fundos de papéis, né, que compram ativos, compram CRI, LCI, enfim, acabam focando mais no investimento imobiliário, mais no setor financeiro, né? Então, basicamente são esses. A infinidade é bastante grande, tem para todo gosto, e eu sempre deixo a dica de procurar um bom assessor, né, um assessor que esteja bem informado sobre o assunto para não ter problema, tá? Inclusive, eu acho que um dos grandes desafios dos fundos imobiliários para quem gosta, né, e trabalha com esse tipo de ativo é justamente atender e alinhar as expectativas do investidor, né? Porque, por exemplo, a gente passou agora pela pandemia e nós tivemos uma performance, de certa forma, nos fundos imobiliários que deixaram um pouco a desejar em termos de rentabilidade de curto prazo. Porém, foi um excelente momento para acumulação, porque se comprou os ativos muito mais barato do que eles estavam sendo negociados antes da pandemia. Mas, mais uma vez, né, é importante alinhar a expectativa do investidor para ele entender que, às vezes, o resultado, principalmente na valorização das cotas, pode demorar um pouquinho mais, não é igual um investimento tradicional, como um CDB, uma LCI, em que ele vai colocar o dinheiro no mês, no outro mês o resultado já aparece. Então, esse alinhamento de expectativas e esclarecer que é um investimento em renda variável é muito importante. O Matheus nos trouxe uma informação bem relevante, né? Falando que o investidor brasileiro gosta de ativos reais. E é verdade. O brasileiro gosta de investir em imóveis.
E não tem por que não gostar de fundo imobiliário. Só que quando a gente traça um comparativo de fundo imobiliário com imóvel, tem uma grande diferença entre os dois, que é o seguinte: no fundo imobiliário, você vê a valorização ou desvalorização das cotas do imóvel todo santo dia. A cada minuto você pode ver essa desvalorização ou valorização, coisa que no mercado físico a gente não vê. Então, você não vê o seu imóvel valorizando ou desvalorizando diariamente. E essa variação de cota também existe no mercado físico, só que a gente não enxerga. Então, o investidor ele tem um impacto muito grande quando ele coloca lá o seu dinheiro e pode ver, né, de um mês para o outro, uma desvalorização nas cotas, enfim, ele acaba, essa marcação a mercado assustando um pouco, de certa forma. Então, esse alinhamento de expectativa junto com o assessor é extremamente importante. Desculpa se acabei me estendendo, mas é que eu acabo me empolgando também, tá, Matheus? Sim, é um tema bem importante, né, e cheio de particularidades, né, por ser, como eu disse no começo, é um ativo de renda variável, né? Então, isso tem que ficar bem claro na mente dos investidores. Então, por ser renda variável, nós realmente temos que explanar muito bem, né? Não fique dúvida, e é um ativo, vamos dizer que novo, assim, no mercado, né? As pessoas estão começando a investir agora. Na verdade, o brasileiro está começando a ir agora para a renda variável, né? Essa é a grande questão. E agora acharam, né, o fundo imobiliário. Então, estão começando a ir para a renda variável, ações particularmente, né, uma grande maioria, e aí agora acharam os fundos imobiliários. Muito bom, obrigado por todas as informações, Gabriel. Quais seriam as vantagens, então, de se investir em fundo imobiliário? Bruno, quer comentar aí para nós? Quais seriam essas vantagens? Primeiramente, boa noite, galera do canal, a todos aqui, né? Obrigado pelo espaço, Matheus, novamente, né? Quais que são as vantagens dos fundos imobiliários, ao meu ver, né? O brasileiro, ele, quando investe um imóvel, ele normalmente ou é para usufruto, ou nos casos dos fundos imobiliários, a gente utilizaria como uma forma alternativa dele obter receitas sobre o imóvel que ele está adquirindo, né? Os fundos imobiliários, basicamente, eles entregam dividendos mensais, né? E nem todas as pessoas sabem, mas os fundos são obrigados, por lei, a destinar 95% da receita deles, dos lucros, né, mensais, distribuir para os cotistas. Então, ele traz essa previsibilidade de receita, de fluxo de caixa para os investidores. E talvez seja uma excelente porta de entrada, principalmente, para esses investidores que estão acostumados com a poupança, que estão acostumados mais com a renda fixa e com essa renda permanente ali, como o Gabriel comentou, todo mês crescendo um pouquinho o patrimônio, né? Vendo essa evolução patrimonial, através do fundo imobiliário, ele também consegue ter essa previsibilidade, esse fluxo de caixa, incrementando a carteira dele, né? E fazendo que também a gente consiga fazer a evolução dos juros compostos, que é a grande maravilha, né, da renda variável ou dos investimentos, que é você poder fazer um pouquinho a cada mês, aumentar o seu patrimônio, justamente não contando somente com a valorização dos ativos, mas também com a sua disciplina, né? E fazendo com que, consequentemente, no mês anterior que você recebeu, vamos lá, dizer, R$100 de um fundo imobiliário, no próximo mês você já vai ter 102, você reaplicando esse dividendo que você recebeu no mês anterior. Dentre outras vantagens, né, eu vejo muita questão do crescimento dos fundos imobiliários nos últimos anos. Se a gente for pegar dados de 2018, nós tínhamos aproximadamente 208 mil investidores que conheciam fundos imobiliários. Então, são pessoas que, em algum momento, já trabalhavam, provavelmente, com ações, com renda variável mais na essência, e que era uma alternativa
de segundo plano. Hoje em dia, a gente já conta com mais de 1.500.000 pessoas só em fundos imobiliários, sem contar quase 4 milhões que estão em bolsa, né, investindo em ações propriamente ditas, e também que gostam de ter essa previsibilidade através dos dividendos, mas, ao contrário das empresas agora em fundos imobiliários, a gente também tem esse incremento, esse crescimento através do conhecimento, né, das pessoas estarem se antenando mais a esse assunto da educação financeira, né? E acredito que isso é um trabalho muito importante, nós, né, como escritório, como assessores, ajudar os clientes e os investidores como um todo a saberem as características, quais os riscos, a análise de perfil, se está adequado para o perfil de risco que eles estão assumindo, se eles estão confortáveis com a alocação que a gente eventualmente ajuda, né, a eles a escolherem no mês a mês, ali numa carteira, numa diversificação de fato. Se você me permitir, Matheus, claro. até complementar um pouco a resposta do Bruno, porque eu entendo que o fundo imobiliário tem algumas vantagens assim que são muito boas, tá? Principalmente para o investidor pessoa física. Para mim, a principal delas é a isenção de imposto de renda no recebimento de dividendos, tá? Coisa que no mercado físico isso não acontece. Então, aquele investidor que compra um imóvel e coloca para locação, ele naturalmente tem que pagar imposto de renda sobre os aluguéis que ele recebe. No fundo de investimento imobiliário, isso não acontece, tá? Isso já cai isento de líquido de imposto na conta dele. Outra grande vantagem que eu enxergo, tá, é que, querendo ou não, o fundo imobiliário ele traz uma liquidez muito maior do que o imóvel físico, né? Então, eventualmente, vamos lá, né, um exemplo, mas se eu faço um investimento de 100 mil reais em fundo imobiliário, e eu tenho um desencaixe de 20 mil, eu consigo vender as cotas proporcionais aos 20 mil reais e sanar a minha necessidade de caixa. Coisa que no mercado físico eu consigo vender somente o banheiro de uma casa, ou somente a cozinha de uma casa, né? Eu não consigo repartir. Então, essa é uma vantagem que também eu acho muito, muito, muito boa. E, finalizando, eu acredito também que o fundo de investimento imobiliário, por se tratar de um condomínio de cotistas, ele permite que você se torne sócio de empreendimentos que sozinho você não teria condições, né? Nós, simples mortais, não teríamos condições de comprar um shopping, ou dificilmente teria condições de comprar um centro logístico, né? Agora, se juntando em forma de condomínio, a gente consegue sim ser dono de uma participação do shopping, uma participação do centro logístico, ou uma participação de hotéis, de hospitais, enfim. Coisa que se a gente ficasse somente no mercado físico, a gente ficaria restrito a imóveis comerciais, né, ou residenciais. Então, só complementando um pouco do que o Bruno falou, acho que esses 3 pontos são muito positivos, tá? Mais um que acaba me vindo à cabeça é taxa de vacância, né? A taxa de vacância de fundo imobiliário é extremamente baixa. Lógico que agora na pandemia, principalmente os focados em centros comerciais sofreram um pouco mais, mas em geral a taxa de vacância dos fundos imobiliários é extremamente baixa. E quando a gente vai para o mercado físico, ninguém está livre de ter um imóvel e ele ficar 3, 6 meses sem alugar, fechado lá, gerando despesa de condomínio, enfim, tá bom? A questão da gestão profissional também, né? Vem em consonância a isso que o Gabriel comentou, porque o gestor do fundo ele vai fazer todo o controle, ele que também vai escolher os ativos a serem comprados, né? É muito importante a gente olhar também a administração desses fundos, né? Aonde que eles vão alocar os recursos, qual que é a taxa de vacância, conforme o Gabriel comentou, daquele imóvel. Também há previsibilidade desses números,
né, a gente consegue ter justamente um intermediário, né, se a gente comparar com um imóvel físico, onde você tem um imóvel alugado, de repente você não ter uma indisposição com um inquilino que seja mal pagador, né, não pague em dias seus compromissos, o custo de ter um imóvel, né, então o próprio condomínio, a manutenção do prédio, entre outras coisas, né, que a gente sabe bem que um imóvel físico detém. Outra coisa também que a gente pode comentar sempre é essa questão vamos dizer assim, desculpa, perdi o raciocínio aqui, a possibilidade também de você, eventualmente, no fundo imobiliário, às vezes trocar de imóvel, né, ou de alocação. O meu setor de shopping está precário, né, estou tendo um índice negativo. Pô, será que é interessante eu me manter, sendo que o setor de shoppings hoje não tem pago os dividendos como um fundo de papel, por exemplo, né? E, de repente, trocar minha estratégia dentro de fundos imobiliários para, né, nesse tipo de setor, né? Ter essa variação, essa liquidez que o Gabriel comentou, é justamente um dos pontos importantes que os fundos imobiliários trazem, né? Sim. Possibilidade, né, Bruno? Até porque é importante o pessoal entender, né? O fundo imobiliário ele é caracterizado como um fundo fechado. Então, para você se desfazer das cotas, obrigatoriamente você tem que fazer a venda em bolsa de valores. Assim como para entrar em um fundo de investimento imobiliário, você também tem que fazer as compras de um cotista que não tem mais interesse nelas. Então, esse encontro entre o comprador e o vendedor, ele acontece na bolsa de valores, na B3, e naturalmente, realmente, o Bruno tem razão, traz uma flexibilidade muito, muito grande. Se em determinado momento eu entender que um fundo de investimento que foca em hotéis, por exemplo, vai passar por um período ruim, eu posso me desfazer dele. Em 2 dias o dinheiro está na conta e eu posso já fazer a compra de outro setor que eu entenda ser mais interessante. Muito bom. Temos aqui, pessoal, se vocês quiserem ir mandando perguntas no chat, tenho 2 perguntas aqui. O Gabriel falou sobre tributação, e são 2 perguntas sobre tributos, né? Vou deixar aberto aqui quem quiser responder, o Gabriel, Bruno, Matheus, até mesmo o William, que é à vontade, tá? Então, a primeira pergunta é a seguinte: a tributação dos dividendos vem voltando à pauta durante essa semana, depois do discurso do Pacheco. Como isso afeta os fundos imobiliários ou não afeta? E a outra questão também sobre tributos os fundos imobiliários costumam ser uma boa opção para quem quer viver de renda, sem ter um imóvel físico. Qual a tributação sobre este investimento? Deixa eu pegar a bola aí, até complementando um pouco sobre o que o Bruno e o Gabriel comentaram, os fundos imobiliários têm diversas vantagens, né? Liquidez, várias coisas que os dois comentaram ali, mas eu queria resumir como um todo que o fundo imobiliário, para quem pensa em investir, o melhor benefício que ele tem é a diversificação, né? Porque quando você tem, por exemplo, um capital de 50, 100, 150 mil reais e você decide comprar uma casa, você está concentrando todo o seu capital naquele determinado imóvel, né? Com um só inquilino, e aí você fica à mercê desse inquilino. Se esse inquilino não pagar, você não tem renda. Se esse inquilino sair, você vai ter, como eles comentaram, uma taxa de vacância muito elevada. Às vezes você tem que arcar com condomínio, IPTU. Então, eu vejo o fundo imobiliário, além das características que eles mencionaram, um grande fator ali de diversificação na sua carteira, né? Já vista que você consegue diversificar em vários setores, como eles comentaram, setor de shopping, setor logístico, de papel, e assim você mitiga os seus riscos e consegue ter uma renda por mais tempo, uma renda perene. E aí, já aproveitando e falando um pouco sobre o imposto de renda, hoje os fundos imobiliários, os dividendos
que eles pagam mensalmente, ou seja, o aluguel que você recebe ao ter um fundo imobiliário, ele é isento de imposto de renda. E aí, como o Bruno comentou ali, o fundo ele é obrigado por semestre a distribuir 95% do lucro que ele teve. Então, todo fundo imobiliário que ele tem receitas menos despesas, ele apura um lucro ali, 95% desse lucro deve ser repassado para os investidores. E aí é por isso que os fundos imobiliários pagam tantos dividendos, né? Alguns fundos pagam muito mais do que ações, por exemplo. Esses dividendos, eles são isentos. Agora, se você negociar suas cotas, como o Gabriel estava comentando, que você entra num fundo imobiliário pela bolsa, você compra, você vende, se por um acaso você tiver um lucro nessa operação, comprei por R$100 e vendi por R$102, eu tive um lucro de R$2 por cota. Esse lucro, aí você tem que apurar o imposto e pagar 20% de imposto sobre esse lucro, tá? Falando, até complementando, antes de passar a bola para o Gabriel e para o Bruno, falando um pouco sobre a possível tributação dos dividendos, esse é um risco que a classe de fundos imobiliários e os dividendos como um todo, haja vista que até os dividendos das ações eles são isentos, e não só das ações em bolsa, a gente fala também de, por exemplo, aquela pessoa que tem uma empresa, um microempreendedor individual que recebe dividendos da empresa dele, enfim, todos esses investidores, digamos assim, eles têm isenção nos dividendos e esse é um risco que uma hora ou outra vai ser tributado. Não foi nesse governo, né? Acredito que até o final do ano dificilmente o atual governo consiga aprovar uma reforma tributária que tribute os dividendos, mas esse é um risco que pode vir a calhar a qualquer momento. Então, quando você pensa em investir em fundo imobiliário, você não tem que levar em consideração apenas que, por ser isento de imposto é muito bom. Não, o fundo imobiliário tem muitas outras características que tornam ele um investimento bom, né? A gente já comentou liquidez, diversificação, o fato de você não precisar se incomodar com inquilino, com documentação. O Gabriel comentou ali o fato de você conseguir acessar imóveis de alta qualidade, você ser um pequeno dono de um grande shopping, de um galpão logístico, de um edifício corporativo, você ter o teu rendimento ali todo mês pingando na sua conta, você ter uma taxa de vacância extremamente baixa. Então, esses são vários benefícios que a classe de fundo imobiliário oferece e a gente não tem que só focar porque é isento, eu vou investir porque é isento. Não, porque uma hora ou outra isso no nosso país ele vai cair, os dividendos vão ser tributados. Obrigado, Matheus. Essa questão da tributação é muito importante, né, pessoal? As pessoas têm muitas dúvidas. Vou investir, mas depois vem o imposto de renda na hora de eu fazer ali a liquidação, me toma uma parte. Então, geralmente as pessoas ficam bem confusas nessa questão tributária, né? Vou puxar um outro tópico aqui, bem importante. Nós estamos vendo que no decorrer do ano de 2022 ali, né, uma elevada taxa de juros, né? Não só no Brasil, mas como em todo o mundo. Os bancos centrais já estão se adiantando, levando juros, Estados Unidos, né, Europa, Brasil. Nós estamos falando ali de uma taxa Selic projetada pela Ambima em 12,75 ao ano, né? Muito elevado. No cenário de alta de juros, fundo imobiliário pode se beneficiar? William, responde essa para nós. É uma pergunta do chat que chegou aqui. Na alta de juros. Tá. Vamos fazer uma comparação muito simples, tá? Você tem a taxa de juros como o seu maior investimento. Então, você vai investir buscando uma rentabilidade baseada na taxa de juros. Você tem uma única possibilidade de ganho, certo? Legal. Agora, pensa o seguinte, no fundo de investimento, além de todas as possibilidades que você tem de diversificação, de você ter uma alta liquidez, eu já vou falar essa questão da liquidez também, tem que fazer um ponto aqui também na questão, você tem a possibilidade do quê? De valorização da tua cota. Então vamos lá, vamos fazer a seguinte suposição, tá bom, pessoal? Você compra um fundo qualquer, tá bom? Não vem o caso eu dar o nome aqui.
mas você compra um fundo a R$10. Este fundo, além dele te pagar mensalmente, né, um dividendo, um prêmio, né, por você ser cotista, então o aluguel que você tem, que você consegue comprar inclusive muito mais fácil que qualquer outro tipo de investimento, você tem a possibilidade de valorização. E vamos supor que este mesmo fundo saia de R$10 e vá para 12, tá, pessoal? Olha que valorização interessante. Só na valorização você já ganhou muito mais do que você ganharia somente na taxa de juros. Então você tem duas possibilidades. Você tem o ganho, né, mensal mais a valorização. Então, nesse ponto, tá bom? O fundo se torna mais importante na questão de escolha do que você simplesmente escolher por valorização por taxas de juros, tá? Um investimento por taxas de juros. Então você tem uma possibilidade maior de ganho. Mas se você for colocar na balança, William, eu sou um investidor, tá, com um perfil extremamente conservador. Aí, ok, então vá para a taxa de juros, que é um perfil bem mais conservador, é um perfil que não tem uma incidência tão grande da volatilidade, é um perfil que você já tem um ganho pré-estipulado, muitas vezes você consegue até estipular isso por data, né? Então você faz lá a contratação do contrato, né, pela taxa de juros, enfim, o contrato que você escolher, então você já sabe quanto você vai ganhar, você não tem um risco, tá? Mas, como todo investimento, o risco, né, vale pelo prêmio. Então, se o prêmio é maior, então se você tem uma possibilidade de ganhar mais, o fundo, nesse caso, vai melhor, tá? Outra questão, a taxa de juros, né, envolve muito a questão de momento do mundo, tá? Taxas de juros alta não é compatível com uma boa economia. Então, isso também você tem que prestar atenção, tá? Já o fundo, ele tem mais a questão de investimento a longo prazo. Então, a longo prazo, você acaba ganhando muito mais com o fundo do que esse tipo de investimento, tá bom? Acho que está respondido aí. Se alguém ficou com mais alguma dúvida, é só escrever aí no chat e a gente já responde. Isso. Uma das perguntas ali você acabou respondendo, né, que chegou. Se investir em fundo imobiliário é seguro e qual o grau de risco? Você acabou de responder ali sobre essa questão do risco. Quanto maior o risco, maior o retorno, depende do perfil da pessoa, né? É importante sempre frisar isso. Se eu sou extremamente conservador, eu não vou entrar na renda variável, até porque quando você vai para uma corretora, né, enfim, tem um formulário que você preenche, então, de acordo com as perguntas que eles colocam lá, que existem, né, ele já vai te direcionar qual é o perfil de investidor, né, que você está. Se é moderado, se é conservador, se é arrojado, né, e com base nisso vai abrir os cenários ali que você consegue investir. Se você é muito conservador, não vai abrir o cenário de fundo de investimento imobiliário para você, porque é renda variável você pode sim perder dinheiro. Nós vimos muito isso, uma baixa nos fundos imobiliários no momento de pandemia, com tudo fechado, né? Shoppings fechado, né? Os escritórios, todo mundo, a grande maioria da população trabalhando em casa. Então teve uma grande desvalorização não só nos fundos imobiliários, como também nas ações, né? Que derreteram, como nós chamamos no mercado financeiro, por causa de uma pandemia que nós não sabíamos como lidar, né? Não tinha visto algo dessa proporção há tantos anos em nossa vida. Mateus, mas aí... Oi. Se eu puder complementar um pouquinho só a resposta ali do William também. Claro, fica à vontade. Os imobiliários, eles também podem ser impactados positivamente com a alta de juros, dependendo dos contratos que são fechados, né? Que existem os contratos típicos e os contratos atípicos. Então, com base na taxa de juros, no IPCA ou no IGPM, eles também podem repassar, né, e gerar um ganho de cota por conta da variação, ou até mesmo do dividendo ali no mês a mês, ou na alteração de um ano para o outro, né, com base na atualização na taxa de juros dos dividendos a serem recebidos. Bom, diante do cenário, né, da carteira, vou lá, vou escolher um fundo imobiliário, abro lá, tem vários fundos. Como eu consigo analisar um fundo de investimento, um fundo imobiliário na hora de eu fazer essa aquisição? Como que eu consigo fazer essa análise? Quais são os pontos principais ao fazer uma análise para adquirir um fundo?
A gente falou que tem fundo de tijolos, tem fundo misto, tem fundo de papel. Como eu consigo analisar isso? De alguma forma? Existem várias formas, na verdade, né? Mas, lógico, depende do grau de conhecimento do investidor e ele entender e ter humildade de fazer, né, de assumir que ele não pode ou pode fazer isso sozinho, né? Eu aconselho sempre a procurar um assessor de investimentos, porque o assessor ele vive o mercado diariamente, então ele está por dentro do que está acontecendo. E os assessores de investimentos eles têm acesso a uma infinidade de relatórios que já trazem as informações de forma mais mastigada, mais palatável, vamos dizer assim. Então, quando a gente dá uma recomendação, a gente já tem uma certa recomendação que vem da corretora. A gente sempre olha também as outras corretoras, né, as concorrentes, para saber o que está sendo dito. Enfim, tem muitos relatórios independentes também. A verdade é que hoje informação não falta, né? A dificuldade é você interpretar essa informação. Informação que mais tem. E o que mais se analisa para a tomada de decisão? Em geral, se analisa um pouco do mercado, bastante o mercado, né? O contexto do que está acontecendo, o que não está. E em termos de números, o que se avalia basicamente é o dividend yield. É o quanto esse fundo está pagando em dividendo, enquanto ele está retornando em juros mensais para o investidor. Então, tem fundos que pagam 0,8%, 0,9%, 1% ao mês. Em geral, se analisa muito isso. Lógico que também essa relação depende também do valor da cota, tá? Até pegando um pouco do gancho do que o William falou, em geral, né, esse aumento de Selic que a gente teve, ele acaba impactando negativamente os fundos imobiliários, né, porque tem muita gente que acaba saindo de investimentos que têm um grau de risco maior e procurando a segurança de uma taxa de juros, de uma Selic. E, consequentemente, o preço das cotas acabam caindo. Agora, um dos pontos que eu gosto muito de frisar, gosto de bater nessa tecla, é que se você quer comprar guarda-chuva barato, você tem que comprar em dia de sol. É a mesma coisa com qualquer investimento no mercado financeiro. Você quer pagar bem, quer comprar e quer entrar bem, você tem que entrar no momento certo. E o momento certo é o momento que os ativos estão depreciados, que eles estão desvalorizados. Então, a pandemia foi difícil? Foi difícil, mas foi um momento de acumulação. Para aquele investidor que tem estratégia e entende o que está acontecendo, foi o melhor momento, o momento mais oportuno para acumulação. E continuamos nesse momento. O William bem disse que nenhum país, nenhuma economia cresce com uma taxa de juros exorbitante, que é o que a gente tem no Brasil. Uma taxa de juros de 12,75, ela vai frear, ela vai puxar o freio de mão do nosso crescimento. Então, esse cenário não é para sempre. Por isso que é um momento de acumulação agora. Em breve, a gente vai ter um cenário de diminuição de taxa de juros e aí, consequentemente, um impacto positivo nesses ativos de renda variável, nesses fundos imobiliários, consequentemente. Aquelas pessoas que acumularam reservas nesse tipo de ativo, naturalmente vão ter um upside muito grande. Então, acho que é mais ou menos por aí. Você está preparado no momento, né? Eu vou dar a minha visão aqui de como que um investidor normal ele poderia começar analisando um fundo imobiliário. Só lembrando que fundo imobiliário ele nada mais é do que um ticker negociado na bolsa, né? O que é um ticker? É um código que é negociado na bolsa com o final 11. Então você vê lá o ticker CVBI 11, é um fundo imobiliário. E aí como que eu começo a analisar esse fundo imobiliário? Acho que o primeiro passo que o investidor ele tem que dar ele é saber o que é esse fundo imobiliário. Ele é um fundo imobiliário de papel? Ele é um fundo imobiliário de tijolo? Se ele é um fundo imobiliário de tijolo, o que ele tem dentro da carteira? Ele investe em shopping, ele investe em logístico, ele investe em edifício corporativo. É você buscar ir atrás de informações
e como o Gabriel comentou ali, informações tem bastante na internet, é só uma questão de tempo, de você se dedicar ali para conhecer um pouco mais de fundo imobiliário, né? E aí, conhecendo o segmento, você vai analisar, pô, esse fundo aqui por exemplo, é um fundo de logístico, tá? Quantos imóveis ele tem? Vou abrir o relatório gerencial do fundo, né? Vou pesquisar o fundo na internet, vou achar o relatório do fundo. Esse relatório gerencial ao qual eu me refiro, o fundo ele divulga todo mês, tá? Ele é um panorama ali de como que está o fundo, como que estão os contratos, os locatários, como que está o caixa do fundo, quanto que foi distribuído, se tem reserva para distribuir. Então, através desse relatório, você já consegue ter uma visão bem ampla de como que está esse fundo imobiliário, no que ele investe, como que ele está posicionado. E aí, seguindo com o meu exemplo aqui de um fundo logístico, você achou esse ticker, colocou lá no Google, lá, começou a pesquisar, viu que é um fundo logístico, viu quantos imóveis ele tem, onde que ele está localizado, você vai ver os inquilinos. Pô, tem um inquilino lá, Magazine Luiza, Mercado Livre, B2W. Então, tem vários tipos de inquilino, e aí quando você olha para o inquilino dentro desse imóvel, você daí se aprofunda um pouco mais e vê que tipo de contrato que é esse. Como o Bruno comentou ali, existem dois tipos de contrato quando a gente fala de fundo imobiliário de tijolo. Tem o contrato típico, que geralmente é aquele contrato padrão, é um contrato que o fundo ele faz com o inquilino ali, um contrato de 5 anos, sendo que no terceiro ano o fundo vai sentar com o locatário e vai rever o contrato ali, ver se pô, o preço que você está me pagando está um preço a mercado, tá mais defasado, tá muito valorizado, vamos ter que baixar. Então, esse é o contrato típico, um contrato de 5 anos, todo ano ele vai ser reajustado, e aí no terceiro ano, os locatários ali e o inquilino e o locatário ali, ele senta para debater esse contrato. E aí tem um outro tipo de contrato, que é o contrato atípico, que é um contrato de longo prazo, que geralmente está muito presente nesse tipo de fundo, que é o fundo logístico, que esse contrato atípico é um contrato de 10, de 12, às vezes de 15 anos, que é um contrato específico para aquele inquilino, em que o contrato é de longo prazo e ele só vai sendo atualizado pelo IPCA. Então, todo ano ele é corrigido pelo IPCA. Então, existem esses dois tipos de contrato, e aí quando você vai se debruçando nesse relatório que eu comentei, você vai conhecendo mais a fundo sobre o fundo, né? Ficou um pouco redundante, mas você vai entendendo como é que funciona o fundo, e aí você vai criando uma certa confiança para você investir. Porque eu comento com os clientes aqui que você investir em renda variável não é uma questão de coragem, não é falar, pô, eu tenho 100% do meu patrimônio em renda variável, em ações e em fundos imobiliários. Significa que eu sou corajoso? Não, significa que eu tenho conhecimento e eu sei aonde que eu estou colocando meu dinheiro. Então, quando se fala em renda variável, você não precisa ter coragem para investir em fundo imobiliário, em ações e em renda variável como um todo. Você precisa ter conhecimento. E a partir do momento que você senta, olha o relatório, tem um assessor capacitado que te orienta, que te mostra como que está posicionado cada fundo, você vai ganhando conhecimento, esse conhecimento vai te dando confiança, e aí automaticamente você vai aumentando a parcela de renda variável na sua carteira. E aí, para aqueles que têm uma estratégia de longo prazo, começa a ver que o retorno em renda variável ele começa a ser muito mais atrativo do que se você ficasse apenas em renda fixa. Lembrando que uma carteira bem montada é uma carteira diversificada, com todos os ativos disponíveis aí para vocês investirem. Sim, muito bom, Matheus. Obrigado mesmo por complementar ali, né? Tem uma pergunta aqui para você, já que você está ali complementando. O que seria melhor? Eu comprar um imóvel ou investir em um FII? Como todo bom economista, a gente usa aquela resposta padrão, né, de depende. Por que depende? Porque esse imóvel que você está cogitando comprar vai ser um imóvel de investimento para moradia.
Essa é a primeira pergunta. Eu imagino que para você estar supondo entre comprar o imóvel ou investir, que ele seja um tipo de imóvel de investimento, né? E aí a resposta que eu dei continua, né? Depende, né? Porque você é um investidor que aceita ver volatilidade na cota, né? O Gabriel comentou ali que fundo imobiliário, diferente de um imóvel, você vê o teu patrimônio oscilando todo dia. Então, vamos supor que você tenha 200 mil. Será que eu compro um apartamento aqui em Curitiba ou eu invisto 200 mil ali e compro 5 fundos imobiliários? Se eu aceitar ver o meu patrimônio oscilando ali todo dia, talvez fundo imobiliário seja interessante, né, por essa ótica. Outro ponto, se você for investir no imóvel, quando você compra um imóvel, você pode personalizar ele da forma que você quer. Então, se você quiser quebrar uma parede, fazer uma sala conjugada ali, você pode fazer, você tem esse poder de gestão, de administração ali do imóvel, né? Você é quem manda. Já no fundo imobiliário, apesar de você ser cotista, não é você quem decide, né? Que você pode até decidir algumas coisas em assembleia geral, mas quem toma as decisões finais é a gestão do fundo, né? E, além disso, vamos supor, você é cotista de um determinado fundo de shopping, né? Tem um fundo chamado VISC11, que ele é dono aqui do Shopping Cristal, aqui de Curitiba. Se você for cotista do VISC11, por exemplo, não significa que você é dono do shopping. Você não pode mandar no shopping, falar, não quero essa cadeira aqui, eu quero a cadeira lá. Não, você não tem esse poder, né? Então, tem uma série de fatores ali que você tem que analisar, e aí eu costumo resumir essa resposta, que é um pouco longa, né? A gente como assessor, o nosso trabalho é bastante personalizado, de entender qual que é o perfil do investidor, qual que é o momento de vida dele e qual que é a melhor decisão que ele pode tomar, dado todo esse conjunto de informações, né? Mas, em resumo, eu costumo falar para os clientes que tem 2 aspectos que você deve considerar na hora de comprar um imóvel ou investir em fundo imobiliário. O primeiro aspecto é o aspecto emocional, né? Então, se você for levar em consideração que você prefere ver o ativo real ali, ou muitas vezes é a casa onde eu vou morar, onde eu vou cuidar da minha família, onde eu vou formar a minha família, ver meus filhos crescer, esse aspecto emocional, ele pesa bastante, você tem que levar em consideração isso. Agora, tem um outro aspecto, que é o aspecto financeiro. E aí, no aspecto financeiro, a gente começa a analisar o retorno ali de um aluguel, se você for pensar num imóvel para investimento, e comparar com o dividendo de um fundo imobiliário, quanto que um fundo imobiliário me paga. E aí, geralmente, olha, no aspecto financeiro, o fundo imobiliário ele ganha assim de lavada dos imóveis, eu poderia dizer assim. A gente não pode generalizar, porque vai que você encontra algum imóvel a preço de banana, né? Vai que o proprietário tá prestes a ir para os Estados Unidos e está vendendo pela metade do preço, aí pode ser uma baita oportunidade, né? Mas, em geral, o dividendo do fundo imobiliário ele é maior do que um imóvel, né? Só exemplificando isso em números para vocês, a média de aluguel de uma pessoa que compra um imóvel e aluga, ela é ali 0,4% ao mês, né? E aí, desse 0,4% ao mês, tem que deduzir um imposto, né? E além do imposto, você tem que deduzir ali a comissão da corretora de imóveis. E aí vai deduzindo ali no final, o que sobra líquido para o investidor, geralmente é 0,25% a 0,30% do valor do aluguel, né? Enquanto hoje tem muito fundo de tijolo, fundo logístico, que eu comentei aqui, que ele está pagando 0,7%, 0,75%, 0,8% ao mês. Então, é uma diferença ali de 2 vezes, 3 vezes, em alguns casos até 4 vezes mais o retorno em fundo imobiliário. Então, no aspecto financeiro, se você levasse só o aspecto financeiro em consideração, eu diria que o melhor é fundo imobiliário. Mas lembrando que isso depende de cada investidor e eu tenho que te conhecer para te dar a resposta correta. Muito bom. Obrigado, Matheus. Pessoal, nós estamos com bastante pessoas aqui acompanhando, né, nossa live.
Chegamos a 2.700 pessoas, 74 mil views. Então, bastante pessoas com muitas dúvidas, temos várias perguntas. Como essa queda das cotas, vocês veem como algum tipo de oportunidade? Quem gostaria de responder ali para nós? Já falei bastante a respeito, né? Enxergo sim, acho que é uma baita oportunidade. Mas, de novo, né? O investidor, desse momento, ele tem que entrar nesses fundos imobiliários sabendo da estratégia que ele está adotando. E, principalmente, sabendo qual o momento em que ele vai ter um ganho nas cotas, tá? Lógico, comprou as cotas de fundo imobiliário, os aluguéis, os dividendos, eles já vão cair no próximo mês. Então, com relação a isso, pode ficar tranquilo, não vai ter nenhum tipo de problema. O que é o ideal? Pega esse valor, pega os dividendos e compra mais cotas, faz o efeito juro composto, okay? Faz o efeito da acumulação. Se você puder ainda separar uma parte do teu orçamento e comprar mais, aqui a gente está falando de fundo imobiliário, mas até de ações, né? Mas compra mais uma parte, vai acumulando nesse momento. O que eu acredito, tá? Eu acredito que a gente teve agora um ciclo de alta intenso da Selic para controle de inflação, que era necessário. Esse ciclo de alta, ele chegou ao fim, se não chegou, está muito próximo do fim, e nenhuma economia cresce com uma taxa de juros tão alta. Então, esse ciclo de alta, ele vai reverter para um ciclo de baixa, provavelmente ano que vem, final do ano que vem, talvez até antes, tá? A Selic caindo, a taxa de juros do Brasil caindo, naturalmente, os investimentos tradicionais de renda fixa, eles deixam de ser tão vantajosos e os investidores começam a procurar investimentos de renda variável. Eles assumem mais risco para ter ganhos maiores. Então, naturalmente, se mais pessoas começarem a procurar os fundos imobiliários, numa eventual queda de Selic, a valorização da cota vai ser algo natural. Isso vai acontecer, tá? E eu não estou falando aqui nenhuma novidade. Eu estou falando aqui fatores que a gente já viu acontecer inúmeras vezes. Quando a Selic estava em 2,5%, 2%, como chegou, os fundos imobiliários eles estavam voando. Valorização de cota lá em cima, o dividend yield até estava mais baixo, mas ainda assim era muito mais vantajoso você ter os investimentos com um dividend yield mais baixo do que numa Selic, num CDB, te pagando 2% ao ano. Então é muito do momento. Agora, quem tem uma estratégia de acumulação e entender que a economia muda, o cenário muda e as oportunidades mudam, quem se posicionar agora, eu enxergo assim como uma oportunidade ímpar. É difícil. O fator emocional que o Matheus Spires estava comentando ali, ele é determinante para o investidor. O que manda, na verdade, é o emocional. A pessoa tem que ter muito sangue frio e entender que essa volatilidade, essa queda é momentânea, que é uma oportunidade de se comprar mais barato, o mesmo ativo mais barato. Mas, enfim, falar aqui até é um pouco mais fácil, né? Mas a pessoa que está vendo o patrimônio diminuir, ela acaba tendo, né, algumas reações que não são tão, enfim, que não são tão palpáveis, né? Então, de novo, para quem sabe o que está acontecendo, para quem entende o momento, para quem tem uma estratégia bem definida, para quem entende que vai precisar de um prazo um pouco mais longo para começar a ganhar dinheiro, né? Para quem entende que precisa respeitar esse médio e longo prazo e pode fazer acumulação nesse momento, acho que é uma oportunidade ímpar. E complementando, não só o mercado financeiro como um todo, mas o próprio mercado imobiliário, ele é muito cíclico, né? Então, como o Gabriel falou, na fase de taxa de juros baixíssimas,
a valorização das cotas, elas estavam exponenciais. A gente tinha fundo imobiliário entregando 15% num mês, né? Lógico que a gente não vai contar sempre com essa valorização, mas eu gosto, assim como o Matheus, de alguns números, né? Então, eu separei aqui que em 2019, para um cliente que quisesse ter uma renda média aproximada de R$ 500, né, em fundos imobiliários, ele teria que ter 85 mil aproximadamente aplicado, né? Hoje, né, com essa reviravolta, com a queda das cotas dos fundos imobiliários, para você ter uma renda de R$ 619, que é o equivalente à atualização do juro, da inflação, né, que seria o equivalente aos R$ 500 lá em 2019, hoje o cliente teria que ter aproximadamente aí 60 mil reais aplicados. Ou seja, ele tem que investir quase 15 mil a menos, né, para obter a mesma renda que ele teria há 2, 3 anos atrás. Então, só complementando realmente isso que o Gabriel trouxe, a gente enxerga assim como uma oportunidade, é como se a gente estivesse tendo a oportunidade de comprar os mesmos imóveis com a mesma qualidade, com a mesma distribuição de 2, 3 anos atrás, só que com preço descontado, né? E, eventualmente, aproveitando essa oportunidade, no médio, longo prazo, a valorização das cotas também pode ser substancial e fazer essa evolução patrimonial crescer, além dos dividendos, que é o foco principal dos fundos imobiliários. Então, vamos lá. William, quer complementar? Sim, eu quero fazer 2 ganchos ali. Eu vou pegar o primeiro gancho do Gabriel, depois o gancho do Bruno. Então, assim, pensem o seguinte, pessoal, quando você vai fazer um investimento, tá? Eu sei que parece muito clichê isso de, você tem que pensar no médio, tem que pensar no longo prazo, mas principalmente quando você fala em investimento, em fundos de investimento, você não está olhando primeiramente a rentabilidade do fundo, você está de olho na renda passiva, tá? Ponto. Simples assim. Você quer o rendimento igual a um rendimento de você comprar algo e receber todo mês, tá? E aí você pega esse mesmo item e faz o seguinte. Vamos pegar o mesmo dado do Bruno de 60 mil reais para ganhar 500 reais por mês de aluguel. Tudo bem? Que imóvel que você consegue comprar por 60 mil reais? Já começa aí a divisão de águas. Tá? Você não tem. Tá, daí você vai falar, beleza, então eu vou comprar um imóvel de 120 mil. Tá bom? O que você vai comprar? Você vai comprar uma salinha comercial. Essa salinha comercial vai te pagar R$ 1.000 por mês, né, de renda passiva? Dificilmente, né, pessoal? Você está falando de uma sala de 120 mil. Se você está falando de uma sala de 120 mil, a gente tem uma regrinha mais ou menos, tá, pessoal? Bem mais ou menos aqui, de 0,5% do valor do imóvel ao teu valor do aluguel, tá? Então você já não chega nesse valor. Aí, complementando a questão do Matheus, investir em fundos imobiliários é muito mais vantagem, financeiramente falando, no recebimento, do que você ter um imóvel físico. Tá? Você tem a possibilidade, então, de você migrar, né, para fundos mais rentáveis. Você tem a questão da liquidez praticamente imediata. Né? Já dá para dizer isso, você não precisa anunciar, não precisa vender, você não precisa de corretora, né, corretora não, desculpa, de imobiliária, né, para agenciar, ela também não vai te morder ali numa taxinha todo mês, você mesmo consegue fazer isso, né, ou até mesmo, né, com bastante auxílio aí do teu assessor, você consegue migrar, consegue diversificar, você usa também o quê? A aplicação desse dinheiro de forma imediata, porque assim, se você tiver um imóvel, por mais que você receba um aluguel, quantos aluguéis você vai ter que guardar em algum lugar para você poder aplicar ele e comprar outro imóvel? Já fica difícil, né? E outra coisa, quando você compra, né, o fundo, você quer tempo. E se você quer tempo, né, você precisa de tempo para ganhar, o tempo é teu melhor amigo versus a volatilidade. Né? Então, se você olha o mercado no diário, você vai ver que o mercado se mexe muito menos do que o mercado, por exemplo, né, intraday. Né? Então, se você pegar ali o comparativo. Aí, se você pegar esse imóvel, tá? Teu imóvel, você comprou uma casa, tá? Você tem 10 anos nessa casa. Se você compra uma casa para alugar, você não vai vender ela no mês seguinte. Dificilmente. Né? Você vai esperar aí pelo menos alguns anos. Então vamos lá, 5, 10, 15 anos.
E é o tempo do imóvel valorizar. Todo mundo, né, sabe disso. Todo mundo tem um tio ou uma tia que sempre fala isso. Compra o terreno, daqui 10 anos, daqui 30 você vende. Mesma coisa é o fundo. Mas, pessoal, se você fizer a continha, né, de todo mês, você pegar aquele teu aluguelzinho, né, e você reinvestir no teu fundo, você vai ver que no final das contas você vai vencer a rentabilidade que você teria no seu terreninho, na sua casinha, e vai ter sobrado muito mais dinheiro. Então, o fundo de investimento se destaca nesses pontos, tá? Além de ser muito mais fácil, você não tem a burocracia, você não tem um monte de documento, você não tem que ficar declarando 655 mil coisas para o governo, né? É muito mais fácil, facilitem a vida, pessoal, é muito mais moderno hoje você investir num fundo, além de ganhar muito mais dinheiro, né, do que você ficar querendo investir nos velhos hábitos. Não estou dizendo que os velhos hábitos são ruins, mas matematicamente falando, o fundo acaba vencendo esses velhos hábitos. Obrigado, William. Pessoal, gostaria de agradecer aí a presença de todos, né? Vamos indo aqui já para o encerramento da nossa live. Vocês podem deixar as considerações finais e encerrar ali respondendo uma pergunta, né? Cada um pode falar um pouquinho. Podemos dizer que hoje, no cenário de reabertura, né, pós-pandemia, é o melhor momento para se investir em fundo imobiliário? Se quiser começar ali, já deixar as considerações finais, eu agradeço. Matheus, pode ser? Pode ser. Ah, perfeito. Estava dando a preferência ali para os meus colegas. Sim, eu diria que hoje é um bom momento para começar a investir. Como o Gabriel comentou ali, se você quer comprar guarda-chuva barato, compre quando está sol, né? E como a taxa de juros está bem elevada, está todo mundo querendo ir para juros, para a taxa Selic, tem muitos ativos de renda variável bastante descontados, e os fundos imobiliários são um deles. Então, o que eu oriento para você que está começando, comece, faça pequenos aportes sempre, tá? Não coloque todo o seu dinheiro de uma única vez, tentando acertar o momento certo, o time. Não, seja consistente, estude bastante, adquira conhecimento, busque ter um assessor qualificado perto de você, e foque no longo prazo, né? E o que é o longo prazo? É mais do que 3, 5, 10 anos, né? Foque lá na frente. Se você precisa, se você tem um recurso que você precisa a qualquer momento ali, porque pode acontecer algum tipo de imprevisto, não invista em fundo imobiliário. Invista aquela parcela que você quer ter para mais longo prazo, né? Para deixar mais tempo, que, como o Gabriel também falou, quando você começa a reinvestir os seus dividendos, você começa a ver o poder dos juros compostos e começa a ver que fundo imobiliário dá um retorno bastante interessante no longo prazo. Queria já agradecer o convite, agradecer a presença de todos aí, e eu estou super à disposição, o pessoal que está assistindo aí, e quiser tirar dúvidas sobre fundos imobiliários, eu sou assessor de investimentos credenciado à XP, e eu sou especialista em fundos imobiliários no escritório onde eu trabalho, tá? Vocês podem me encontrar no LinkedIn, meu nome é Matheus Spires, eu estou super à disposição. Obrigado aí, Debrando Matheus. Bom, senhores, obrigado pelo convite também, foi um prazer estar com vocês, satisfação enorme. Sempre que precisar, a gente está à disposição para esses bate-papos, para esses encontros, tá? Bom, lógico que é um bom momento, lógico que é um excelente investimento, mas assim, eu sempre bato muito forte na questão de diversificação, tá? Diversifiquem os investimentos, tenham estratégia, e acho que muito importante é disciplina, né? Quer ter resultado, tenha disciplina, para tudo. Em investimentos não é diferente, né? Então, esses aportes constantes, o reinvestimento dos dividendos, é isso que vai dar resultado lá na frente. Novamente, na minha humilde opinião, estamos num belo momento, num momento ímpar para a acumulação, para você se posicionar. Logo o resultado vai vir. Mas, de novo, precisa sim ter
disciplina, buscar conhecimento, buscar uma boa assessoria. Isso é fundamental. O assessor sempre vai ajudar você a entender quais os objetivos, em quanto tempo vão chegar nesses objetivos, quais os esforços são necessários para se chegar nesses objetivos, enfim. Mas, de novo, trazendo para o nosso tema de hoje, mais uma vez, é um excelente momento, baita de um ativo para diversificação de carteira, respeitando sempre o API, né, análise do perfil de investidor, ou para os mais chiques, o Suitability. Beleza, turma? Bom, assim como o Matheus, eu também sou assessor de investimentos, tanto eu quanto o Bruno, nós somos vinculados ao Safra Invest, que é um braço do Banco Safra para agentes autônomos de investimentos, e também estamos super à disposição. Beleza? Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado novamente, né, Matheus, pelo convite aí, pelo espaço, William também, para a gente debater um pouco sobre esse assunto tão importante, né. Agora o que eu vou falar vai acabar chovendo molhado, né, porque o Matheus e o Gabriel já explanaram bem sobre isso, mas acho que a questão principal sim, é um bom momento, é um bom ativo. A questão primordial é a questão da diversificação, né, que a gente tem que entender qual que é o perfil de cada investidor, se ele está apto ao risco, se ele entende quais que são os riscos desses ativos, né, se ele aguenta ver o patrimônio dele oscilar no dia a dia ali, um pouco de volatilidade, mas, lógico, a gente também não está falando aqui para aplicar 100% do seu investimento em fundos imobiliários. Eles servem como um braço ali onde você possa ter uma renda passiva, às vezes uma porta de entrada para renda variável, né, onde você consiga ter essa previsibilidade, esse fluxo de caixa, né, ele vem a complementar os ativos que a gente tem que fazer uma proteção. Então, como o Gabriel comentou, eu agradeço aí o espaço, né? Nós somos aqui do Safra Invest, mais um braço do Banco Safra. Também meu nome no LinkedIn lá é Bruno Setlik, tá? Eu fico à disposição de todas as pessoas aí que tiverem dúvidas, quiserem entrar em contato, conhecer um pouco do nosso trabalho e somente agradecer aí novamente o espaço, Matheus e o William. Meu pessoal, eu agradeço aí. É um tema bastante relevante, né, no mercado financeiro, um tema novo, vamos dizer assim. As pessoas têm muitas dúvidas. Acredito que conseguimos sanar a maior parte delas aqui, a questão tributária, a questão de como escolher um bom fundo, né, se é melhor um fundo ou se é melhor comprar uma casa. É muito legal os exemplos aqui que foram citados. Não se pode comprar um banheiro somente de uma casa, isso foi muito bom. Né, comprar guarda-chuva em dia de sol é o melhor momento. Estamos no melhor momento de comprar cotas de fundo imobiliário. Muito boa live, agradeço a presença de todos. Só quero finalizar lembrando que no dia 24, agora de maio, nós vamos ter o mercado Bitcoin e a EQI juntos falando sobre criptoativos, criptomoedas, né? Vai ser a primeira vez que eles vão estar juntos ali depois da união que eles fizeram, EQI e mercado Bitcoin. É um tema bastante relevante também e esperamos a presença de todos, né? Agradecemos a presença e esperamos tê-los novamente aqui no dia 24. Obrigado, YouTube, pela essa excelente audiência. Batemos aí 85 mil views. Eu quero agradecer esse time de mais alto gabarito. Muito obrigado, uma boa noite para vocês, um bom descanso. YouTube, não esqueçam de procurar os seus assessores, conversem com eles, façam seus investimentos, continuem estudando, que é estudando que o game vem. Um grande abraço, até a próxima live e até mais.